Fundado em 1891 e um dos veículos de comunicação mais importantes do país, o Jornal do Brasil é o tema do Alerj Debate de hoje. Para contar um pouco dessa história, convidamos o presidente do jornal, Pedro Grossi. Quem nos acompanha nessa entrevista é o deputado João Pedro, do Democratas. Obrigada pela presença dos dois. A honra é minha estar nessa casa magnífica das leis do Estado, acompanhado de um deputado dos mais dignos, e hoje é muito difícil você encontrar deputados da qualidade moral e digna do deputado João Pedro, que dá honra ao Jornal do Brasil falar do Jornal do Brasil no programa dele. Os dois privilegiaram sempre o jornal aos leitores pelo princípio da dignidade e o deputado pelo princípio da dignidade aos seus eleitores. Pedro, o Jornal do Brasil é um jornal muito antigo, tem mais de 100 anos, já passou por uma série de fases da história do nosso país, né, deputado? Uma série de transformações também, até para se adaptar a novas tecnologias, a modernização. E o senhor começou há muitos anos também no jornal. Como é que começou a sua trajetória no Jornal do Brasil? Minha trajetória no Jornal do Brasil começou há 10 anos. Eu trabalhava, como o deputado sabe, com café. Vivi toda a minha juventude trabalhando com café até já mais velho. Quando larguei o café, fui trabalhar com Ari de Carvalho num projeto Dia da Sorte, que era como telecena. E de lá fui para o Jornal do Comércio, Tartarotti era muito meu amigo, e nunca tinha trabalhado com a imprensa. Em seguida, 10 anos, fui para o Jornal do Brasil. No Jornal do Brasil, 10 anos como conselheiro, como consultor. Tive um período na parte administrativa, na área comercial, 2 anos. E há 3 meses exatamente, eu estou na presidência do Jornal do Brasil, por uma gentileza do Dr. Nelson Tanuri, que é o acionista majoritário. O jornal atravessa uma fase muito ruim, há 10 anos o jornal poderia ter acabado se o Tanuri não tivesse feito o investimento que fez, porque então ali o jornal já tinha problemas graves na área fiscal e na área trabalhista. Eu me lembro que no dia que o Tanuri entrou no jornal, naquele dia seguinte não circularia porque não tinha papel. O primeiro pagamento foi a compra de papel. Nesses 10 anos o mundo atravessou uma fase de informação eletrônica. Cresceu a mídia eletrônica. Nós tivemos um problema, uma recessãozinha, uma crise, então os jornais caíram bastante de circulação, no mundo inteiro caiu, no Brasil caiu bastante, e as dificuldades financeiras do Jornal do Brasil permitiram que ele caísse mais. Em compensação, a questão dessa modernização, da informatização, apesar dessas dificuldades todas, o Jornal do Brasil foi o primeiro jornal online no Brasil, né? Feito pelo irmão do Tanuri, Humberto Tanuri, que é um engenheiro da maior competência. É um jornal fácil de manusear, porque você, inclusive, manuseia, você toca e as páginas viram. Está muito bem, tem uma entrada muito grande, tem uma visitação muito grande. Mas o jornal, como jornal, é uma marca muito forte. O Jornal do Brasil é uma marca que não poderia e não deveria, espero que não venha estar fora do processo político brasileiro. Como você sabe, passaram por ali homem importante, o mais importante de tudo, Rui Barbosa, que dizia que a imprensa é o olho da democracia. Você sem um jornal, você não tem informação fundamental. Hoje o estado de uma anomia absoluta, de executivo, parte do legislativo, parte do judiciário, a anomia se instalou no país, a descrença, a não vontade de saber, porque o que você sabe é ruim. Então, a própria imprensa perdeu um pouco daquilo que ela fazia e sabia fazer com competência. Antigamente, um político era atropelado, um jornalista era atropelado porque queria cumprimentar um político. Hoje, vários políticos se atropelam para cumprimentar um jornalista, onde houve uma inversão. Isso em todos os segmentos. Da classe política, da própria magistratura. Então, a imprensa perdeu um pouco da importância dela, porque o poder perdeu um pouco de respeito para o povo.
Mas essa questão, Pedro, é fundamental. A gente poder ter um jornal do Brasil altivo, enfim, combativo, não também pela sua história, seu passado, enfim, a redemocratização do país, enfim, diversos momentos, agora com a questão da internet, para a democracia brasileira, enfim, nós não podemos perder o Jornal do Brasil. Eu acho também, deputado, que é fundamental que qualquer jornal não desapareça. Mas se nós percebermos que no processo do golpe ou da revolução, o apelido que quiserem dar, toda a imprensa forte acabou, o Correio da Manhã acabou, a Última Hora, que era um jornal magnífico, acabou. O Diário de Notícia, que não era um jornal contra aquele momento, mas de qualquer sorte acabou. Os diários associados, que eram um complexo de imprensa televisada, falada, escrita, foi esfacelado pelo ministro forte da época, que era o ministro Goberito Couto Silva, o Diário Associado em São Paulo, que é onde tinha a força, foi liquidado. Você vê que os jornalistas, no processo de anistia, foram anistiados e remunerados. Aonde eles escreviam, não aconteceu nada, continuou em situação ruim. O Jornal do Brasil foi um jornal muito prejudicado pelo processo de perseguição ao processo político. E eu falo isso com o juízo de não ter pertencido, com uma imparcialidade, até porque pertencia naquele momento aos quadros do governo. Mas o Jornal do Brasil, como o Correio da Manhã, sofreram bastante danos com a perseguição política. Essa é uma questão que eu tratei aqui na Assembleia Legislativa da tribuna. Impressionante, quando o governo, quando o Estado vai remunerar, enfim... O jornalista não remunera, enfim, não reconhece o jornal. O jornal que foi o esteio, enfim, que foi a trincheira desses jornalistas. Mostrou a ele, claro, mostrou ao país que aquele senhor o defendia. Claro, enfim, não existe nenhum processo de... Então o Jornal do Brasil perdeu muito. Claro, né? Na parte fiscal, porque então você começa a ter publicidade cortada, você tem que demitir, não tem como remunerar nas execuções trabalhistas, elas são muito fortes, a autoridade judicial, com todo o direito, com todo o respeito, com bastante propriedade, exige que o trabalhador tenha a sua proteção garantida, e o trabalhador tem a proteção garantida, hoje tem as penhoras em online, mas de qualquer maneira não há um reconhecimento, não há uma reflexão, não há uma reflexão que diga à autoridade, nós estamos punindo essa empresa porque não reconhece o direito daqueles senhores que, ao suceder, os anteriores penalizaram. Mas também não reconhece que os novos proprietários, ao reconhecer o direito daqueles empregados que foram cessados pelos antigos proprietários, essa autoridade prejudica aqueles que trabalham para esse novo dono. Perfeito, perfeito. Quer dizer, esse novo dono pode sofrer ou fazer sofrer os empregados que ele herdou de outros donos que não cumpriram com suas obrigações da lei. Exatamente. Claro, perfeito. É difícil, né, deputado? Porque a população acaba perdendo veículos muito importantes, históricos, né, que o Pedro já falou do Correio da Manhã, e a situação toda do Jornal do Brasil, que também quase, né, fechou as portas. É difícil, deveria haver uma maneira, talvez, de tentar rever a situação desses veículos, de renegociar essas dívidas, dar algum tipo de incentivo para que fosse mais simples se manter no mercado, né, prestando esses serviços. Por prestar um serviço relevante à democracia, ao Brasil, ao país, ao que nós somos hoje, enfim, Isso nós falamos.